Bom dia, Feliz Natal. Esse é um vídeo rápido, eu não vou tomar muito do seu tempo, porque eu tô muito doente, não consigo gravar muito. Mas é o seguinte, né? A OpenAI lançou, aparentemente, se eles não roubaram nesse benchmark, o melhor modelo de inteligência artificial até o momento. Aparentemente, a capacidade técnica desse modelo tá chegando muito próxima da de um dev de verdade, com um detalhe. Esse um detalhe é que esse modelo custa $1000 por task, certo? Então, ele não vai substituir os devs hoje, porque ele é muito mais caro que um dev, mas esse preço vai cair. E esse preço vai cair muito rápido, como tem caído os preços de todas as inteligências artificiais. Aparentemente, em questões tipo LeetCode, aqui a gente está olhando para o Codeforces, né, que é uma plataforma mais competitiva de problemas de código, o novo modelo da OpenAI ranqueia em número 175 do mundo. Ou seja, ele consegue me vencer, ele provavelmente consegue te vencer também em Codeforces. Se botar a gente fazer LeetCode ou Advent of Code ou coisa do tipo, a OpenAI vai absolutamente destruir a gente. Eu já fiz um vídeo falando sobre as minhas expectativas sobre inteligência artificial, e o X da questão que todo mundo me perguntou e o motivo de eu estar gravando esse vídeo é: minhas expectativas mudaram com o anúncio desse novo modelo? Bom, eu não sou um expert em IA, eu posso fingir que eu seria um expert em IA. Eu consultei a plataforma que mais tem experts em IA do mundo, que é o Twitter. É brincadeira, mas não é brincadeira, tá? Eu sigo pessoas que são extremamente competentes em IA, eu olhei as opiniões delas, e a conclusão é que eu não consigo concluir nada com relação à pergunta de quão rápido as IAs vão substituir o seu trabalho, porque elas provavelmente vão substituir grande parte dos devs em algum momento, né? Dado uma escala de tempo infinita, é muito provável que as máquinas substituam praticamente todos os trabalhos que existem atualmente. O X da questão é: você não vai ver para sempre, se a escala de tempo é infinita, tanto faz, você não quer saber de uma escala de tempo infinita, você quer saber de uma escala de 20, 30, 40 anos, não mais do que isso. Se a gente pensar aqui na agricultura, né, com o avanço de métodos mais automáticos de agricultura, no caso estou falando aqui de tratores e maquinário mesmo, o percentual de pessoas que trabalham como agricultores caiu muito. A humanidade já teve mais ou menos 70% das pessoas trabalhando como fazendeiros, e agora eu olhei no Google, a gente tem algo mais ou menos em torno de 27%. É uma queda bastante brusca. 27% ainda é um número bastante alto, mas você tem que considerar que boa parte deles ganham valores muito baixos. Né, claro, os agricultores, por exemplo, dos Estados Unidos, que têm o acesso ao maquinário, que são donos das fazendas, ganham super bem. Agora, os de países em desenvolvimento, que não têm uma produtividade tão alta devido à falta de acesso ao maquinário adequado, não vão ganhar tão bem. Mas a agricultura tem uma questão que é o seguinte: existe um teto muito claro de demanda, um ponto ao qual, se passar desse ponto, não faz mais sentido. Se eu te der 1 kg de arroz no mês, você vai consumir esse 1 kg de arroz. Se eu te der 2 kg de arroz no mês, você provavelmente vai consumir esses 2 kg de arroz. Se eu te der 150 kg de arroz, você não vai ter o que fazer com arroz. Ninguém vai comprar para consumo próprio 150 kg de arroz, não faz o menor sentido. Então, mesmo que a gente consiga produzir uma quantidade de comida absurda, existe um limite máximo do quanto que faz sentido ser produzido. Agora, deixa eu levantar uma questão para ti. Software tem teto? Existe uma quantidade de software possível para se ter no mundo a partir do qual a gente não precisa de mais software? Porque é o seguinte: se a gente produzir 10 vezes mais arroz do que a gente tem hoje em dia, a gente não vai ter a menor utilidade para esse arroz, vai quase tudo fora. Se a gente produzir 10 vezes mais software do que a gente produz hoje em dia, será que a gente precisa disso? Será que a gente usaria 10 vezes mais software? Eu não vou conseguir responder, você provavelmente não vai responder também, mas o fato é, dada a quantidade de empresas que está produzindo software hoje em dia, dada a quantidade de empresas que têm contratado desenvolvedores de software, a gente não está nem perto desse teto de demanda por software. Se a gente estivesse perto desse teto, a indústria não cresceria, a indústria cresce absurdamente. Vamos puxar o número aqui então. A gente tem 26.3 milhões de desenvolvedores de software no mundo atuando hoje em dia. Mais ou menos nessa faixa, pode ser um pouquinho mais, porque eu não sei quão atualizado está esse dado. Modelo O3, mas não precisa focar no modelo em específico, tá? Qual é o modelo não é importante. Pode ser que o O3 não fique mais barato, mas, enfim, como se esse benchmark estiver correto, e aqui a gente não pode levar ao pé da letra os anúncios dessa empresa, porque eu não sei se você lembra daquele anúncio lá do Gemini, aquele primeiro que o Google fez, que era meio que quase tudo mentira. Então eu tenho uma certa desconfiança muito grande com relação a esses anúncios, mas para título de argumento, vamos imaginar que isso daqui é verdade. Vamos imaginar que hoje em dia a gente tem um custo de $1000 por task e uma qualidade que é similar aos devs de hoje, tá? Vamos imaginar que o modelo da O3 conseguiria fazer o seu trabalho por $1000 a task, só que no finalzinho de 2024. Eu acho que em 2 anos esse preço para essa mesma qualidade consegue cair para $10 por task. Pode ser que não seja 2 anos, pode ser 4, pode ser que seja 4, pode ser que seja 6, pode ser que seja 6, pode ser que seja 8. Mas você tem que concordar comigo que esse preço vai cair, ele provavelmente vai cair rápido, e ele provavelmente vai cair enquanto a sua carreira existir. Enquanto você estiver trabalhando como dev, se tudo que foi posto aqui for verdade, tá? A gente vai ter sim uma IA que vai conseguir executar com uma qualidade decente um grande número de tarefas relacionadas ao desenvolvimento de software. A pura escrita, teste
teste e, sei lá, deploy de software. Essa IA, assim como o exemplo do agricultor que eu dei com o trator ainda tem alguém pilotando. Mas um fazendeiro e um trator conseguem produzir comida que antes precisaria de 100 fazendeiros. Para título de argumento aqui, vamos presumir que a gente vai conseguir chegar nisso daqui, no modelo da O3, custando ali uns $10 por task em 2026, 27, 28. Vamos colocar que a quantidade de software que é produzido no mundo hoje em dia é 100. Não interessa qual a medida, 100. 100 de software é produzido hoje em dia. Você consegue visualizar como um desenvolvedor extremamente competente com acesso a uma LLM que produz código com maestria, desde que ela receba instruções adequadas, vai conseguir executar o trabalho de 5, talvez 10 desenvolvedores? Porque agora esse dev, ele não precisa mais escrever manualmente as tasks. Só o que ele precisa fazer é instruir a IA em como fazer a solução, ou até pedir uma solução para a IA, e julgar o quão adequada é essa solução. Bom, eu sei que se eu desse isso na minha mão, eu conseguiria avançar muito mais rápido no meu trabalho do que eu avanço atualmente. Eu conseguiria produzir pelo menos 3 vezes mais software, talvez 5, talvez até 10 vezes mais software, dependendo do quão assertiva é a IA, certo? Dependendo do quanto de trabalho eu vou ter para testar e para validar as tasks que a IA concluiu. Então a gente consegue imaginar um mundo que, em pouco tempo, 2 milhões de devs conseguem produzir a mesma quantidade que 26 milhões de devs. Esse cenário vai acontecer? Todos os especialistas que eu olhei, concordam que, em algum nível, a IA vai acelerar a quantidade de software que produz. Eles discordam na velocidade que isso vai acontecer. Para isso acontecer num período curto, e vamos definir um período curto tempo de, talvez, 4 anos, agora, isso é um chute meu, tá? Baseado no sentimento daquilo que eu li, das pessoas que entendem mais disso do que eu. Para isso aqui, para esse cenário aqui, da produtividade dos devs aumentar em 10 vezes, acontecer em 4 anos, eu acho que a gente tem algo próximo a 35% de chance, no meu ver. Tá? No meu ver, eu daria esse número de 35, mas eu não sou um expert. Se alguém me falar que a chance disso acontecer é 80%, eu não vou achar um número muito estranho também. Então a gente não tem uma certeza do quão rápido isso vai acontecer, mas a gente sabe que em algum grau isso vai acontecer. Em algum nível isso vai acontecer, principalmente nas tarefas que são mais corriqueiras, nas tarefas mais fáceis, tarefas mais rápidas. Em algum nível, a IA vai aumentar a produtividade. Agora, as duas questões que vão ficar aí no ar responder é o quão rápido a IA vai conseguir aumentar essa produtividade, o quanto que ela vai conseguir aumentar essa produtividade, né? Que eu botei aí que ela pode aumentar em 10 vezes. Talvez seja 5, talvez seja 2. Se aumentar em só 2 vezes, o impacto é grande, mas não é tão grande assim. E a outra questão que vai ficar no ar aqui é, a gente tem 26 milhões de devs, cada um vai conseguir produzir 10 vezes mais código. Então, supondo que esses devs continuem trabalhando, a gente vai ter 10 vezes mais software, certo? Tinha 100 unidades de software, a gente vai ter 1000. Tem demanda para isso? Ou então, se tem demanda, muito provavelmente, devido à quantidade maior, o valor do software vai cair, né? Porque existem aí ganhos marginais, certo? Quanto mais software você produzir, mais o software que tá na margem vai ter um valor decrescente. Aí, bom, posto tudo isso, né, o contra-argumento que muitas das pessoas vão utilizar é, mas a IA, ela é meio burrinha, ela não entende a task. O nosso emprego tá super seguro porque a IA precisa de alguém que defina a task bem, e como o cliente não consegue definir a task bem, eu, como programador, como alguém que entende de sistemas, como alguém que entende de software, vou executar esse papel que é definir bem a task e delegar para a IA fazer a task. Para título de argumento, vamos levar isso aí como verdade. Vamos imaginar que isso aí é totalmente realidade, tá? Que para a IA funcionar, ela precisa de alguém técnico do lado. Isso não vai invalidar o fato que mais software pode ser produzido, porque se você é um bom programador, se você é um bom desenvolvedor de software, você consegue sim ouvir requisitos meio vagos de um cliente, refinar esses requisitos e delegar para uma IA. Mesmo que a IA não consiga executar 100% das suas tarefas como desenvolvedor de software, se ela conseguir executar algumas tarefas, ela já aumenta a sua produtividade. Se ela já aumenta a sua produtividade, ela já diminui a demanda por dev. Ou seja, em que ponto que a gente está chegando aqui? A gente está chegando no ponto em que a IA vai, de fato, aumentar a nossa produtividade. Lembrando, novamente, se isso aqui for verdade, se esse modelo aqui conseguir produzir com uma qualidade aceitável tarefas que a gente atualmente faz como dev. Bom, então você olhou para essa perspectiva aqui e você ficou um pouco com medo. Você pode estar pensando, pô, né, eu acho que dado isso daqui, não vale a pena eu entrar na área como júnior. Não vale a pena eu entender como é que se faz para produzir software. A questão é, se esse custo baratear, a empresa vai ter acesso a isso, né? E você também vai ter acesso a isso. Suas mãos não estão atadas no sentido de produção de software. Se um dev e uma IA conseguem fazer o trabalho que 10 devs antigamente conseguiriam fazer, você, como um dev e uma IA na sua mão, vai conseguir criar produtos excelentes. Se você tiver a skill técnica de compreensão de fazer software aliado a essa IA na sua mão, e ainda por cima você tiver uma mínima noção de produto, é muito capaz que você, como indie hacker, né, como alguém que faz produtos, fique multimilionário. Mas assim, você pode falar, pô, galego, mas eu realmente não tenho capacidade de produto. Eu só consigo sentar e fazer código, eu não consigo pensar em requisitos muito bem, eu não consigo levantar requisito bem, eu não consigo entender de produto, não consigo entender de, sei lá, o que faz um software ser bom. Aí eu vou te dizer que eu realmente acho que o cenário para você é muito desafiador. Se você não tem nenhuma das outras habilidades em volta do mundo de TI, a sua única habilidade é fazer código, é bastante provável
provável que a demanda pelo seu trabalho caia bastante. Você vai precisar de um dev mais generalista, que entende de mais assuntos, que consegue, aliado de uma IA, criar bons produtos. O resultado final que a gente quer são bons produtos. Mas se você é um pouco mais generalista e um pouco menos técnico, né, e eu sou uma pessoa até que bastante técnica aqui, mas eu também considero que eu entendo um pouco do produto, entendo um pouco do mercado todo, que é uma ferramenta fantástica. Agora, o outro ponto que eu quero levantar, né, a gente tá pensando nisso daqui aplicado a desenvolvedores de software. Se a IA ficar tão boa que ela faz código muito bom, essa mesma situação, tá? E esquece o argumento de que vai eliminar todo mundo. Isso é muito improvável. Fazendeiros não foram 100% eliminados ainda. O que a gente tá colocando em pauta é, vai aumentar a produtividade em muitas vezes? Existe capacidade de absorção para essa produtividade? Porque se eu consigo fazer a mesma coisa com 10% dos funcionários, talvez eu demita 90% dos funcionários. Então aqui a gente vai ter um aumento na produtividade intelectual. Só que, pô, esses números aqui são desenvolvedores de software, mas a mesma coisa vai ser verdade com o advogado. Um advogado aliado a uma IA vai conseguir tocar 10 vezes mais processos para frente. Ou seja, a gente tem uma demanda 10 vezes maior para processo? Cara, na área do direito eu diria claramente que não. Eu diria de forma bastante categórica, que eu acho que, por exemplo, advogados vão ser muito mais afetados, porque um advogado bom aliado de uma IA boa conseguiria tocar 10 vezes mais processos para frente. Um escritório encabeçado por um ou dois ou três bons advogados conseguiria fazer o que antigamente você precisava de 30 advogados para fazer. Principalmente trabalhos de assistente, de sei lá o que, agora a IA é o assistente. Trabalhos mais assistenciais, esses aí se ferraram. E o X da questão é, entende que nesse cenário que a gente tá pintando de uma IA super inteligente, vai ser difícil sobrar algum trabalho intelectual? Sério, quem que você acha que tá seguro? Pensa aí no pessoal do mercado financeiro que mexe em planilha. Tá seguro? Não tá seguro. É claro que não. Todo mundo que senta na frente de um computador e trabalha na frente de um computador vai ser afetado por isso daqui. De uma maneira provavelmente muito similar, tá? Tem um monte de gente no mercado financeiro, por exemplo, que fica aí mexendo em planilhazinha e isso aí vai totalmente pro espaço. Se esse aumento aqui de produtividade intelectual acontecer, né? O pessoal foca muito no 880, que é, mas não vai conseguir executar 100% do trabalho. A questão é, não precisa conseguir executar 100% do trabalho. Precisa conseguir executar uma quantidade grande o suficiente para aumentar a produtividade em X vezes, e aí com uma quantidade reduzida de pessoas consegue entregar o mesmo output. Eu reitero aqui o meu ponto de vista que eu falei num vídeo, falei sobre A no começo desse ano, que é, eu acho que quem domina a área de tecnologia, quem entende de fazer software, vai ter uma vantagem nesse cenário aqui. Ou você acha que essa pessoa não vai ter uma vantagem? Você acha que ela vai estar em desvantagem em comparação às outras pessoas, né? Porque é o seguinte, pô, pensa assim, a Adobe, ela faz o Photoshop. Se você sozinho com uma IA conseguir clonar um Photoshop, você não precisa mais da Adobe, entende? O X da questão é, eu acho que as pessoas que dominam tecnologia vão estar muito mais favorecidas nesse cenário. Só que é aquela coisa, né? Talvez a demanda não seja tão tecnicista como ela é atualmente. Talvez você não precise entender tanto assim dos nuances e das minúcias de código, e você precisa ter uma visão um pouquinho mais ampla, certo? Talvez você precise ter uma visão um pouquinho mais de produto, talvez você tenha uma visão um pouquinho mais de qualidade, e menos de como faz para fazer um CRUD que cria entidadezinhas num banco de dados. Talvez, mas eu penso que num mundo em que a tecnologia avança muito rápido, os que dominam a tecnologia têm vantagem, certo? No nosso cenário lá dos fazendeiros. Quem é que levou vantagem? É o fazendeiro que aprendeu a lidar com o trator ou o fazendeiro que não aprendeu a lidar com o trator, sabe? Agora que o mercado financeiro foi tomado por quants, assim, com pessoas que lidam com Python e fazem análise de dados, quem levou vantagem foi quem estava na fronteira da tecnologia. Quem ficou para trás foi o pessoal que fazia tudo manual, no Excel, sei lá. Nesses cenários, a sua melhor oportunidade, na minha visão, é estar na frente, é estar na fronteira. Enfim, eu sei que você está se perguntando, vale a pena eu investir na área de tecnologia dado isso daqui? Não é melhor eu fazer qualquer outra área? Cara, me diz aí o que você pensa. Qual outra área de trabalho intelectual você acha que não vai ser tomado? Aí você pode falar, pô, mas não precisa de trabalho intelectual, eu vou virar pedreiro. E bom, se a IA é tão inteligente que ela consegue fazer código, a gente já tá vendo protótipos de robôs humanoides. Quanto tempo você acha que vai levar para uma IA que sabe fazer código aprender a empilhar tijolos e jogar cimento? A mesma coisa deve acontecer com quase todos os trabalhos braçais, pode ser que demore um pouco mais, né? Você vai precisar ali de uma certa visão. A gente viu que isso foi muito complicado em carros, certo? A gente tem a promessa de carros autônomos faz aí pelo menos uma década e não aconteceu ainda. Então pode ser que esses trabalhos manuais levem um pouco mais do que um trabalho cujo output é inteiramente dentro de um computador, né? Como é o nosso trabalho. O output do nosso trabalho, ele começa e termina dentro do computador. Aqueles que têm mais interação com o mundo real podem ser que fiquem protegidos por um tempo maior, né? Encanadores, eletricistas, técnicos de, sei lá, ar-condicionado, pode ser que demore um pouco mais, mas alguma hora vai chegar também. Caramba, esse vídeo não foi nada curto. Falei que é curto, mas eu me empolguei. Bom, eu não sou pai de ninguém, né? Você não deveria delegar suas decisões pra mim. Eu sou apenas um estranho na internet. Eu ensino as pessoas a desenvolver software, então deveria ser claro pra você, muito evidente pra você, que eu tenho conflito de interesse também. Eu tô falando aqui como alguém que tem ciência do conflito de interesse. Eu tento abstrair isso, eu tento não deixar isso me influenciar.
influenciar, mas você, como o ouvinte crítico que você é, deveria saber que esse conflito existe. Esse conflito também existe na OpenAI, ela tem um conflito de interesse, ela tem interesse em inflar o máximo possível o número deles, em assustar o mercado o máximo possível, em falar com todas as letras que vai substituir os desenvolvedores sim, para conseguir inflar o valor da empresa deles. As pessoas que já estão inseridas nesse mercado têm o interesse de falar que não vale a pena você aprender a programar, porque aí lá no futuro elas vão ter menos concorrência, todo mundo tem conflito de interesse, certo? Cabe a você decidir aí o que você acha. Eu vou continuar achando que estar na fronteira, dominar a tecnologia, é algo que vai te levar mais longe. Disso aqui, o que eu levo? Que eu acho que a gente precisa estar mais alinhado do lado produto, menos alinhado do lado tecnicista. Eu acho que isso favorece generalistas. Feliz Natal se você comemora o Natal, feliz, não sei, boas festas se você comemora outra coisa. Beijos, vejo vocês ano que vem. Mandem um beijo pra vó nos comentários.